Mateus em hebraico é Matitiarro. Grave isso. Matitiarro, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 23 ao versículo 27. Glória a Deus. Acompanhe comigo a leitura. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Versículo 24. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostou-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Amém? Então, versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e eu te peço, Senhor, que abra a porta da Tua palavra de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Fale conosco. Toca-nos pelo Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, e abençoa de uma maneira especial, revela a cada coração a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus eu te peço, nós adoramos a Ti, nós Te agradecemos. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Pastor Elisama já falou do nascimento de Jesus, a importância de Jesus. Eu quero falar sobre uma parábola que o nosso mestre pronunciou, essa parábola, trazendo ensinamentos importantes. Com a parábola ele faz uma comparação, amém? Ele faz uma comparação, trazendo ensinamentos importantes. Ele ensina acerca do perdão recebido pela graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Um favor que nós recebemos, eu recebo, você recebe, nós recebemos de Deus imerecidamente. Deus concede graça a todos de uma forma que eu não consigo explicar, nenhum teólogo consegue explicar na sua plenitude. Amém? Graça é o favor imerecido. Nós recebemos de Deus esse favor imerecido. Então, o nosso mestre, nessa parábola, ele fala do perdão recebido pela graça, e também de uma maneira bastante clara, bastante explícita, com detalhes importantes. Ele fala também do tamanho da dívida que o homem tem para com Deus. O tamanho da dívida apresentado aqui na parábola é impagável. Diga comigo, impagável. Impagável. Grave isso. O tamanho da dívida é impagável, a dívida.
O tema da mensagem é a dívida impagável. Grave isso daí. A dívida impagável. O mestre fala sobre uma parábola, fazendo uma comparação. Quando ele fala por parábola, ele faz uma comparação de uma situação para trazer ensinamentos para aqueles que estavam ouvindo ele. Amém? E ali tinha pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais. E quem sabe naquele momento, quando Yeshua começa a falar sobre a dívida impagável, quem sabe na plateia, nos ouvintes, quem sabe não tinham pessoas muito ricas, pessoas que tinham muito dinheiro, e ele destaca uma parábola falando da dívida para com Deus que é impagável, para trazer clareza ao homem ou a todo homem, que a dívida do homem para com Deus, não há dinheiro que pague. Absolutamente não. Não há dinheiro que pague a dívida que o homem tem para com Deus. Essa dívida foi paga pelo preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Você pode dar glórias ao Senhor? Essa dívida foi paga por preço de sangue, inocente. Mas a maioria das pessoas não entenderam isso. Para ser participante desta graça, para poder usufruir desse favor imerecido, para que a minha dívida para com Deus seja considerada quitada, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso ter uma vida em Cristo. Eu preciso ter um compromisso com Cristo. E eu não posso abrir mão desse compromisso nem um dia. Olha que para mim é uma situação que não dá para você tirar férias. Não dá para tirar férias. Eu preciso estar com Cristo sempre. Eu preciso ter um compromisso com Cristo sempre. Eu não posso tirar férias da minha vida espiritual para com Deus, porque a minha dívida, ela é impagável. Através de Cristo, pelo sangue de Cristo e somente por Cristo, a minha dívida é sanada. Eu passo a ser considerado inocente, remido, redimido através de Cristo. Apenas através de Cristo. Obviamente que dentro desse contexto onde o mestre cita a parábola, tinha pessoas de muito dinheiro ali. Mas o Senhor cita uma parábola incrível, deixando detalhes interessantes, que eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui, deixando detalhes interessantes, que não dá para comprar Deus com dinheiro. Quantos me ouviram? Diga amém. Não dá para comprar Deus com dinheiro, não se compra salvação. Salvação não se compra com dinheiro. Glórias ao nome bendito do Senhor. Porque nós temos uma dívida impagável. E somente por meio de Cristo, Ele é a porta da salvação. Ele é o escape da condenação eterna. Bendito seja o precioso nome do Senhor. Essa dívida, ela é impagável porque a dívida é muito grande. Versículo 24 diz assim: e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Repita comigo, 10.000 talentos. Você vai entender com os detalhes que o hebraico traz para nós entendermos que quando o Yeshua cita 10.000 talentos, todo mundo arregala o olho para ele. E justamente aqueles ricos que estavam ali na plateia arregalam o olho para o mestre. Quem terá tudo isso? 10.000 talentos. No hebraico ele cita Aseretz Alafim Kikasef. 10.000 talentos de prata.
Quando você vai traduzir isso, um quicar romano, um talento romano, quicar é talento. Um quicar romano é 32,3 quilos de prata. E Yeshua disse, 10 mil quicar, 10 mil talentos. Quicar kassefer, kassefer é prata. 10 mil quicar kassefer. Yeshua estava dizendo para eles, com isso, calculando com o quicar romano, que era equivalente a 323 mil quilos de prata, 323 mil toneladas de prata. É isso que o mestre disse. A dívida era 323 toneladas de prata. Todo mundo olha para ele, como assim? Quem que vai ter tantas toneladas de prata? Então logo todos da plateia ficam espantados com a exposição daquela parábola. E o Senhor deixa todo mundo pensando, um olhando para o outro. Eu não tenho isso, o outro, eu também não tenho isso. Isso é para que você olhe para você mesmo e entenda que você precisa de Deus. Tudo que você tem, tudo que você conquistou para Deus não significa nada. Tudo que você tem, tudo que você conquistou não compra a sua salvação. Quando o mestre traz um número assustador de 323 toneladas de prata, 323 mil quilos de prata, ele estava dizendo que não tem como ninguém pagar. E observe que o texto diz que apresentou-se-lhe um homem, diga um homem, representando a mim e a você, na condição de um homem natural. A parábola está apresentando um homem natural. Em Cristo nós passamos a ser um homem, diga comigo, espiritual, salvo em Cristo Jesus, um homem espiritual. O mestre está apresentando um homem natural, e este homem da parábola representa a todo homem que tem uma dívida para com Deus impagável, impagável. Não tinha ninguém ali naquele ambiente que tinha 323 toneladas de prata para pagar a dívida. E olha o que o texto continua dizendo. No versículo 25 esclarece que ele não tinha como pagar. Então ele se entrega para ser um escravo. Repita comigo, escravo. Segundo a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Segundo a Torá, quem tinha uma dívida e não tinha condição de pagar, existiam algumas situações. Primeira, ele se entregaria para ser escravo daquela pessoa que ele devia por 7 anos. Não podia ser mais 7 anos. Ao cumprir os 7 anos, a pessoa estava livre da sua dívida. Mas ele tinha que trabalhar 7 anos. Amém? E às vezes, o credor também poderia colocar a pessoa na prisão, também por 7 anos. A pessoa poderia ser presa por 7 anos. No final dos 7 anos, ela seria solta e a dívida estaria quitada. A pessoa também poderia trabalhar como escravo por 7 anos. No final dos 7 anos, ela estaria solta. Ou se a pessoa desse a sorte de chegar o ano do Iovel, o ano do jubileu, em hebraico Iovel. No ano do jubileu, que acontece a cada 50 anos. Cada 50 anos acontece em Israel o ano do jubileu. E no ano do jubileu, quando toca o shofar, o chifre, todas as dívidas são perdoadas.
Ninguém fica devendo mais absolutamente nada. Então, se aquela pessoa estivesse devendo e fosse no ano do jubileu, ô glória, o chofar ia tocar e ele ia dar pulos e alegria, porque ele estará livre da dívida impagável, que ele teria que trabalhar os 7 anos. No ano do jubileu, ainda que ele não trabalhou 7 anos, chegou o jubileu, todo mundo estaria com a sua dívida quitada. Por que será que Deus ensina essas coisas para nós, hein? Olhe para mim aqui, por favor. Quanto tempo tem algo que você está guardando no seu coração e já passou mais de 7 anos? E Deus faz a gente pensar com a parábola. Ei, Deus determinou no Iovel, no jubileu, 50, a cada 50 anos, os judeus comemoram o jubileu. As dívidas são pagas, zera a conta. Oh glória! Meu Deus, como a palavra de Deus nos ensina. Abre o seu coração, que tem coisa interessante para você nesta noite entender o que Deus tem para as nossas vidas. A terceira opção era o camarada, ele ser preso por 7 anos. Mas preste atenção aqui, que muitos não queriam que a pessoa fosse escravo. Por quê? Porque se ele fosse escravo, primeiro, ele não podia tratar o escravo mal. Ele tinha que dar comida, roupa, condição para o escravo viver. E quando completasse os 7 anos de trabalho, ele tinha que liberar a pessoa que trabalhou 7 anos para ele com presentes daquilo que ele trabalhou. Se ele trabalhou no trigo, no grão, ele tinha que levar uma quantia boa quando ele saísse da casa que ele trabalhou como escravo. Então muitos não queriam fazer isso. Então o cara era preso por 7 anos. Aí era vendido a sua mulher, os seus filhos, os seus bens. Ele perdia tudo para pagar a sua dívida. Olhe para mim aqui. Você não tem nada do que você tem é seu. É isso que Yeshua está ensinando. Tudo que você tem, seja pouco ou seja muito, vem da mão do Eterno e você é um mordomo. Você pode glorificar a Deus nessa mordomia. Nada é seu. Tudo era vendido e ele ficava zerado e ia trabalhar por 7 anos. Yeshua nos ensina que nada é nosso. Deus, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, tem concedido a cada um de vocês. Aleluia! Adore ao Senhor por isso, porque Ele tem sido fiel. Aleluia, por isso que você está de pé, adore a Ele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Enfrentamos batalhas nesse ano de 2023, isso é fato, e a batalha do crente ela é constante. Todos os dias nós enfrentamos o inferno e batalhamos o inferno todos os dias. Quando você dobra o joelho para orar, você está em batalha diante de Deus. Bendito seja o Eterno para sempre. Aleluia. Nada meu é meu, mas sim tudo do Senhor, que me permitiu, me concedeu. Bendito seja Deus para sempre. A dívida é tão grande que teria que vender tudo sem ficar com nada para pagar, ficando nas mãos de Deus. Olhe para mim aqui. Ele vendia tudo, ficava zerado e ficava nas mãos do rei. Você está nas mãos do rei todo dia. Você está entendendo a parábola? Eu e você não temos nada e estamos nas mãos de Deus todo tempo, todo dia. Por que será que nós, com a nossa pequenez, com as nossas limitações, às vezes alcançamos algumas possibilidades e pensamos, imaginamos que somos alguma coisa?
se a tua senha for chamada hoje, não importa quem é você, o que você está fazendo, se você é poderoso, se você não é, se você é simples, se você é pobre, se você é um camarada, o cara está cantando, adorando a Deus, com 30 anos de idade. Deus chamou a senha dele. Quem somos nós para ir ao trono do Eterno e dizer: Deus, por que isso? Nós estamos na mão de Deus todo dia, pelo amor de Deus, entenda isso. Adore a Ele todo dia que você acordar. Adore ao Senhor todos os dias que você acordar. Poder abrir os seus olhos e contemplar mais um dia significa mais uma oportunidade que o Eterno está dando para você e para mim. Bendito seja Deus. Não deixe de fazer um devocional assim que você acordar, para agradecer a Ele, porque a sua dívida com Deus é impagável. Entender que a minha dívida com Deus é impagável me dá avolumadamente motivos para poder agradecer toda hora, todo dia, todo instante. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu estou na bonança, obrigado, Senhor. Eu estou na prova, obrigado, Senhor, porque a minha dívida é impagável, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Glória, abra sua boca, glorifique, exalte Ele. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória, bendito seja o Eterno para sempre. Como é importante essa parábola. Aquele que perseverar até o fim. E Maria que parou ontem, e João que parou antes de ontem. Aquele que perseverar até o fim. Olhe para mim aqui. Até o fim precisa estar gravado na minha memória e na sua. Para naquele momento que você estiver entristecido, desanimado, o Espírito de Deus te fazer lembrar que você precisa continuar caminhando até o fim, porque é até o fim a nossa caminhada. Glórias ao nome do Senhor. Se você tem que pular uma muralha, peça graça a Ele, porque Ele vai te dar força. Se você tem que subir num lugar alto que você não tem força, peça a Ele, que Ele vai enviar o seu anjo, ou seus anjos, para te carregar nos braços e te dar vitória, porque a nossa dívida é impagável. Glória a Deus. Aquela plateia fica assustada olhando para um mestre. Aqueles que tinham muito dinheiro já murcharam 32.000 toneladas de prata. Aleluia. Impagável porque era muito grande. O ensino é que não tem como pagar a dívida perante o Eterno. Estamos todos nas mãos dele. Muitas pessoas se comportam como que se tivesse alguma coisa. Somos apenas mordomos. Não esqueça disso. A dívida é impagável porque o servo é imprestável. Olha para mim aqui. O versículo de número 28 a 30 diz assim: saindo, porém, aquele servo, a Bíblia diz que ele implorou, caiu de joelhos no pé do rei, aos pés do rei, representando Deus. Ele cai de joelho e implora: tem misericórdia de mim, eu vou te pagar tudo, me dá uma chance. Implora, chora, faz aquela cena, faz aquele teatro. E o rei perdoa a dívida dele. E o rei não volta atrás no momento. E ele sai dali saltando de alegria. Obrigado. Quem sabe agarrou o rei ali, deu um beijo nele, que é uma cultura hebraica.
Agarrou, deu um beijo e saiu feliz da vida. E o texto diz que quando ele, saindo porém daquele servo, versículo 28, encontrou um dos seus conservos aqui no hebraico é vizinho, companheiro ou amigo. Vizinho, companheiro, amigo. Saindo dali, acabou de ser perdoado, amém? Ele sai dali, encontra o vizinho, companheiro ou amigo. Que ele devia 100 pratas. Quantas pratas? Equivale a 3 serviços. 3 serviços. Um serviço custa 30 moedas de prata. Um serviço. Não existia pagamento mensal, nem pagamento semanal. O pagamento era serviço. Você vai fazer um serviço, você recebe pelo serviço. E um serviço era 30 moedas de prata. 3 serviços, 90 moedas de prata. O cara, 3 serviços já praticamente pagava a dívida. Porque olha, veja só, observe aí o texto. Saindo, porém, aquele servo encontrou o seu amigo, vizinho, companheiro, que ele devia 100 pratas. E lançando mão dele, sufocando, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então seu companheiro, amigo, vizinho, se prostrou aos seus pés, rogando, pedindo, clamando: tem misericórdia, seja generoso comigo que eu vou te pagar. Versículo 29. Então o seu companheiro se prostrou aos seus pés, rogando-lhe, dizendo: seja generoso que eu vou te pagar. Versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quantas moedas de prata o companheiro, o amigo dele, devia? 100 moedas de prata. No hebraico é me'ar kasef. Me'ar kasef. 100 pratas. 100 pratas. Era a dívida. O texto diz que ele agarrou no pescoço do amigo, sufocando. O texto diz que ele sufocou o amigo, agarrou, deu um mata-leão nele: você vai me pagar. O cara tinha acabado de receber um perdão de uma dívida impagável. 32 toneladas de prata. E agora alguém que deve 100 pratas, ele agarra no pescoço, dá um mata-leão: você vai ter que me pagar. O texto diz que o amigo dele, era o amigo dele, olha para mim, era o amigo dele. Se lança no chão, cai de joelho, chora, faz igualzinho ele fez com o rei, lembra? Igualzinho. E a Bíblia diz que ele, depois de ter dado um mata-leão, tentado matar pela sua própria mão, entregou para a prisão por 7 anos. E a Bíblia diz que os seus amigos, seus irmãos, viu aquilo e foi lá e contaram para o rei. E o rei mandou chamar ele: vem cá, eu não perdoei a sua dívida impagável? Por que você não perdoou também as 100 pratas do seu irmão, do seu amigo, do seu companheiro? Como a gente tem dificuldade de entender isso. E olha para mim aqui. Nós queremos receber o perdão de Deus, sim ou não? Todos os dias nós estamos ansiosos para receber o perdão de Deus. Mas não tem como eu receber o perdão de Deus se eu não perdoar. Você me entende? É isso que Yeshua está dizendo aqui. Não existe a possibilidade de você receber o perdão de Deus se antes você não perdoar. É esse o ensinamento. O tamanho da dívida é impagável. E o perdão é algo que precisa fluir de mim, de você, de nós, de cada um de nós. Porque se não perdoar, Deus não vai perdoar o seu pecado. Observe que a dívida é impagável porque o servo era imprestável. O texto diz assim no hebraico:
servo, filho de Belial. Na sua tradução aí diz servo malvado ou servo infiel. No hebraico diz filho de Belial. Belial significa servo imprestável, servo inútil, servo repugnante, servo insignificante. É isso que o hebraico diz. Filho de Belial. Belial não é o nome de Satanás. É uma qualidade pessoal. Filho imprestável, filho insignificante, filho inútil, filho repugnante. E mandou pegar aquele servo imprestável e lançar na prisão até que pagasse toda a dívida. Fique de pé, por favor. Quando aquele homem pega o seu amigo e sufoca ele, você consegue visualizar que isso representa a nossa natureza humana? Quantas das vezes a gente quer tomar uma atitude assim? Se a graça de Deus não nos conduzir. Por isso que nós precisamos todos os dias buscar a graça de Deus, para que ela esteja viva e atuante em nossas vidas. Porque do contrário a isso, nós não iremos reconhecer que a nossa dívida diante de Deus é impagável, que nós necessitamos todos os dias da sua misericórdia, mas para podermos alcançar o perdão, nós precisamos perdoar. Versículos 33 ao 35 diz assim: será que você também não devia ter compaixão do seu amigo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Aí Yeshua conclui a parábola de uma maneira brilhante. Versículo 35. Yeshua encerra a parábola dizendo assim no versículo 35: assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo, do coração não perdoares a cada um dos seus irmãos. Então você observa que com muitos detalhes o mestre, ele expõe o tamanho da nossa dívida e a necessidade de perdoar, a necessidade do perdão. A igreja de Deus, na igreja do Senhor, o Senhor nos ensina que não existe espaço para falta de perdão. Olhe para mim, por favor. Se eu não perdoar o meu irmão, se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai te perdoar. Entenda que a sua dívida é impagável. Reconheça os seus limites diante do Eterno, e o Senhor estará de braços abertos para curar a tua vida, para te abençoar, para cuidar de você. Amém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor para sempre. Curve a sua cabeça. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós nos rendemos diante da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, ajuda-nos